A paz, queridos, como estão? Eu sou o pastor Emílio Gés e você está no Ministério O Bíblia. É um prazer ter vocês conosco. Amados, eu quero chamar a atenção de todos para a palavra de Deus, que encontra-se em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. E respondeu ele: Ide. E disse-lhe um deles: Digno-te de ir com os teus servos. E ele respondeu: Eu irei. E assim foi com eles, e chegando eles no Jordão, cortavam madeira. Mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água. E ele clamou, dizendo: Ai, meu senhor! Ele era emprestado. Amados, por que eu fiz questão de ler versículos e não um versículo? Porque eu quero chamar a atenção de 2 pontos nesse livro, nesse capítulo e nesse versículo. Aqui está dizendo que os filhos dos profetas acharam aquele lugar que eles estavam, juntamente com Eliseu, muito estreito. Eles estavam se espremendo ali. E ocorreu a ideia de um dizer: olha, aqui é muito estreito, vamos ter que alargar este lugar. E ele chamou Eliseu e entraram num consenso e foram cortar madeira para alargar o lugar, para enlarguecer mais ou ampliar, como queiram. Mas quando eles foram, que começaram a cortar madeira, o machado saiu do cabo e caiu no lago, e foi para as profundezas do lago. Então, apavorados, chamaram Eliseu, e Eliseu foi ali e fez um milagre. Tocou com a vara e aquele machado flutuou. E eles pegaram ali o machado novamente. Só eu chamo a atenção dos irmãos para 2 coisas aqui. O primeiro é que eles acharam o lugar muito apertado. Eles estavam se espremendo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês agora com essa palavra. Alguns não vão gostarem, outros vão abrirem as mentes. Outros irão ficar pensativos com essa palavra de hoje. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem pessoas que preferem estar num lugar espremido, humilhado, mas não tomam a decisão. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse é o primeiro ponto, hein? Decisão, agir, não é para todos. Discernimento não é para todos. Aí você está lá morrendo, não tem uma oportunidade, não sobe no ministério, trazendo para obreiros.
apertado, vai para a igreja, volta murmurando, ao invés de receber a benção, perde a benção, porque está assim, espremido, mas não tem coragem de tomar uma decisão. Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantos não me apontaram? Você acha que o meu ministério foi fácil? E quantos não me apontam até hoje? É que eu sou um cara meio inquieto em algumas situações. Eu já entendi o meu chamado, outros têm que entender o seu chamado. Às vezes, amados, o Senhor quer outro tipo de trabalho com você. Às vezes, o Senhor te chamou, já te deu condições, mas você prefere estar ali sendo massacrado, humilhado. Bom, se você prefere dessa forma, quem sou eu para questionar? Mas a palavra de agora, nesse vídeo, vai mexer com gente aí, vai mexer com obreiros, vai mexer com missionários, vai mexer com pastores, vai mexer com membros. Eu não estou incentivando que você, por qualquer coisa, saia da sua igreja. Mas tem uma coisa específica, irmão, você tem que entender. Às vezes você tem um chamado específico. Às vezes o Senhor quer trabalhar com você de outra forma e você está tardando o ministério do Senhor. Eu já levei tantos nomes de que não para no lugar, que eu não estou submisso, mas não é. É que você vê que o seu ministério não tem nada a ver ali de onde você está, vamos dizer assim. O seu chamado é forte, o meu chamado é forte. Mas falta coragem em você. Você está esperando o quê? Um cutucão, querido? Então, se você quer, eu vou te dar bases bíblicas. Você sabe por que teve a diáspora ali para a igreja separar-se ali e começar a fazer a obra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos? É que eles receberam ali a promessa de Deus, que foi o Espírito Santo. Ou seja, Deus já começou a trabalhar com eles ali, estruturou, ordenou, e eles ficaram no mesmo lugar. E o que aconteceu? O Senhor teve que levantar Saulo, ainda não Paulo, Saulo. Ali foi uma permissão de Deus, porque existe a vontade ativa de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. E ali foi a permissiva de Deus. Deus levantou Saulo e levantou outros para perseguir a igreja. Num instante, Filipe saiu por ali, saiu pregando, outros saíram pregando e foram ali dissipando, e a obra de Deus foi feita. Às vezes, não digo para todos, às vezes esse processo da sua vida é porque você não está atendendo o chamado do Senhor, você tem medo. Eu nunca tive. Pode falar, pode criticar, pode me chamar de pastorzinho, pode ser que eu não estou submisso, eu não estou nem aí, sabe por quê? Porque quem me chamou foi Deus. Depois que Paulo se converte, que ele era Saulo e vira Paulo, e começa a fazer a obra de Deus, ele começa a se justificar pelas cartas, dizendo algumas que ele escreve, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Deus, chamado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque muitos ainda não aceitavam Paulo, o ministério de Paulo, mas não aceitavam, e Paulo foi doutores dos gentios. Se brincar, em fama, foi um dos maiores apóstolos. Não que ele estava no meio dos 12, entenda. Eu estou falando no sentido à parte. Então, o que você está esperando, meu querido? Deus já te beneficiou, já batizou com o Espírito Santo, já te deu dons espirituais, já deu a ordem do ID, e você está esperando o quê? Massacre? Meu amigo, abra sua mente, vê onde você está, vê se verdadeiramente é aí que o Senhor quer você. E outra coisa, tem pessoas que dizem assim: não, eu estou aqui, eu tenho que me estruturar, é aqui que eu vou ficar. Amém. Ninguém é contra. Se você quer ficar, mas primeiro entenda o chamado do Senhor.
Porque às vezes o Senhor quer você mais além. E você está tardando o trabalhar do Senhor. E às vezes o Senhor, ele tem pressa com você. E você não pode ser apegado a nada não, meu amigo. Sabe por quê? Porque quem te garante que a obra que o Senhor tem com você é aí? Como Deus vai trabalhar com você? Você não desapega, meu amigo. Às vezes o Senhor quer te levar em missões, vamos se dizer assim, nacional. Tem, como eu já disse em alguns vídeos anteriores, tem as missões a local e tem a nacional e tem a internacional. Como Deus vai andar com você se você não desapega? Aí é que está. Após você acessar esse vídeo e esse canal, eu acho que as suas concepções irão mudar. E esse é o primeiro ponto. Está apertado, querido, onde você está? Então, ore a Deus e veja se é aí mesmo que a obra tem que ser feita. Se for, meus parabéns, faça. Mas se não for, não fique tardando a obra de Deus na sua vida. Desapegue. Faça como eu. Eu sempre fui um cara desapegado. Eu não sou rebelde, como muitos falaram aí. Não. Simplesmente eu entendi o ID do Senhor e a chamada. Quando não dá, meu amigo, abraço. Valeu enquanto durou. Vida que segue-se. Agora eu estou com o ministério ou Bíblia. Entendeu? Tem que meter a cara, meu amigo. E assim Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Então o machado ali, quando eles estão cortando a madeira, o machado cai. Sai do cabo e vai para as profundezas. Você sabia que esse machado, ele simboliza os dons que o Senhor te deu pelo Espírito Santo? O machado simboliza dom. É os dons que estão na sua vida. Até porque o rapaz disse que o machado era emprestado. E os dons são emprestados. Os dons não são seus. Não adianta você sair por aí, expulsando demônio, profetizando, pregando que é uma beleza, a igreja vibra com a sua pregação, e você se exaltar e dizer, é eu que faço. Se eu não tiver ou não estiver nada feito. Não, queridos. Não fala dessa forma, não. Porque os dons são do Espírito. Os dons são emprestados para você. São ferramentas para você trabalhar na obra do Senhor. Se você prega que é uma beleza, amém, que Deus te abençoe mais ainda. Se você profetiza pelo Espírito Santo de Deus, amém. Se você é eloquente na palavra, amém. Mas saibam, os dons são do Senhor. E ali quando Eliseu, ele corta uma varinha, e ali ele bate nas águas e o machado flutua. É que como, irmãos, às vezes a gente fica meio desleixado com as coisas de Deus. E os dons começam a sumirem. Você pregava que era uma benção, você sente que a sua pregação ela não está tão fervorosa como era antigamente. Você profetiza, mas vê que não é constante. Você não está lendo a palavra como lia. Você sente que está faltando alguma coisa. É a busca do Espírito Santo. É rever, irmãos, novamente as coisas que saíram da sua vida espiritual. Porque os dons você tem que cultivar. Se não cultivar, eles começam a saírem aos poucos. E quando o machado ele cai ali, simboliza os dons saindo aos poucos das nossas vidas. Mas há resgate. O profeta foi lá e bateu nas águas e o machado flutuou novamente. Eu quero dizer pelo Espírito Santo, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, quando você for acessar o vídeo,
que Deus vai restituir novamente os dons que você perdeu. O Senhor não vai deixar você dessa forma. O Senhor vai restaurar a sua vida espiritual novamente. Então é essa palavra da parte do Senhor. Amém? Deus abençoe. Você está no Ministério O Bíblia. Pastor Emílio Géis.